Tem que ter, tá bem claro. Ricardo, já estamos ao vivo. O reloginho já está ativo. Pode iniciar. Boa noite a todos e a todas. Começamos agora mais uma live CNM CUT Entrevista. Né? Estamos ao vivo nesse momento pelo Facebook e também pelo YouTube da CNM. Né? Eu me chamo Ricardo de Souza Ferreira, sou metalúrgico, sou daqui da cidade de Manaus, estado do Amazonas, e trabalhador de uma empresa montadora, de uma grande montadora, né? E sou secretário de saúde da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT. Então, a nossa proposta é fazer uma live de 15 em 15 dias, todas as quarta-feiras aqui pelo Facebook e pelo YouTube da CNM. Aliás, você pode curtir nossa página no Facebook, facebook.com/metalúrgicos da CUT, e se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/cnmcut1. A ideia é que a conversa dure em torno de 1 hora. E para participar é só mandar seus comentários e perguntas aqui mesmo na página do Facebook e do YouTube da CNM. Vocês podem mandar os seus comentários, fazer as suas perguntas ao nosso entrevistador. A gente pode conseguir responder e nem acompanhar todos os comentários, mas estaremos atentos. Participe e convide seus amigos para participar. Vamos curtir e vamos compartilhar esse momento. Nossa CNM CUT entrevista de hoje será sobre um assunto de muita importância desde o início da pandemia da Covid. Vamos falar sobre o adoecimento da classe trabalhadora em tempos de pandemia, com foco na saúde mental. É um tema muito importante no qual muitos trabalhadores vêm sofrendo com essa doença. Essa doença, né? Uma doença de ansiedade, uma doença que vem causando vários tipos de sequelas no trabalhador. Sabemos que desde o início do ano passado, estamos tentando entender o que aconteceu e está acontecendo no mundo. O que sabemos é que mais de 2 milhões de pessoas foram infectadas no Brasil. E dessas, mais de 100 mil pessoas já morreram. Né? Para termos uma referência numérica, a Guerra do Vietnã matou 50 mil pessoas. É como se tivéssemos tido 2 guerras como aquela. Aqui no Brasil, um governo inepto, sem direção, sem liderança, não investe nem 28% do valor que deveria investir com essa pandemia. Né? Então, é um governo genocida que realmente não se importa com a vida de nenhum brasileiro. Por outro lado, trabalhadores perdem seus empregos, outros que retornam ao trabalho sem a segurança necessária. Outros se contorcem em home office, muitas vezes sem condições estruturais, sem falar nas mulheres que têm que dar conta do trabalho doméstico. Filhos, cuidado com os idosos e familiares para trabalhar em casa. Nesse contexto, como fica a saúde mental das pessoas? Né? Então, para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui Fernanda Magano. Ela é presidente do Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo, vice-presidente da Federação Nacional dos Psicólogos, conselheira nacional de saúde e trabalhadora psicóloga no sistema prisional paulista. Bruno Chapadeiro, o outro nosso convidado. Ele é psicólogo clínico e jurídico do trabalho, professor do PPGPS da UMESP, pós-doutorando pela Unifesp e perito judicial trabalhista. Então, nós vamos ouvir nesse momento uma saudação da Fernanda
e logo em seguida vamos ouvir também uma saudação do nosso companheiro Bruno Chapadeiro. Fique à vontade. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Bruno. É muito bom poder estar aqui, agradecer o convite da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e apontar o quanto é importante que esse tema seja tratado para o conhecimento de todas e todos os trabalhadores, porque os abalos à saúde mental estão acontecendo durante a pandemia e a própria relação que se estabelece no mundo do trabalho, por si só, ela produz adoecimento. E agora, nessa situação extrema que estamos vivendo, ainda mais. Então, que a gente possa ter um tempo produtivo aqui entre nós, que a gente consiga transmitir as informações e construir aí um cabedal de conhecimento para auxiliar as pessoas a manterem uma saúde mental mais estável e a possibilidade de, mesmo no enfrentamento de todo esse sofrimento, de toda a pandemia e também do pandemônio, né, que está destruindo o nosso país, que a gente possa reunir aí as condições de auxiliar os trabalhadores e trabalhadoras. Obrigada pela oportunidade e vamos continuando aqui o nosso diálogo. Está com a palavra o Bruno aí para fazer uma breve saudação aí. Fique à vontade, Bruno. Muito obrigado aí. Boa noite a todas e todos que nos assistem. Gostaria de agradecer o convite na figura do Ricardo, da Érica, da Elaine, o pessoal todo da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, cumprimentar os meus companheiros de mesa dessa noite, Ricardo e Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço enormemente o convite e faço das palavras da Fernanda as minhas. Espero que a gente possa, na próxima hora, debater esse tema tão importante, né? Porque, apesar de alguns estarem trazendo a questão da saúde mental como uma quarta onda, né, eu coloco como sendo uma pandemia em paralelo, que não só estamos vivendo nesse momento, né, com a quarentena, com tudo que tem acontecido, como também possa deixar marcas indeléveis, né, na nossa saúde mental. Então, esse assunto é de extrema importância. Parabenizo a vocês por terem colocado esse assunto na mesa, né, e espero poder contribuir com o debate aqui essa noite. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fernanda. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, né, do que vem acontecendo no meio dessa pandemia, do governo, que vem criando tudo isso aí. Então, o governo Bolsonaro abdicou da responsabilidade de tomar decisões sobre a Covid, passando a responsabilidade aos estados e municípios. Investiu menos de 27% do que deveria com a pandemia, né? Então, um governo que investiu pouco. Por isso que mais de 110 mil vidas foram ceifadas pelo esse vírus, pela essa pandemia, que vem se alastrando ainda no sul e no sudeste do país, né? Porque é uma pandemia, é um vírus que ainda não tem controle. Em alguns estados já melhoraram, né? Já diminuíram o foco, mas em alguns estados, principalmente no sul do país, ainda existe ainda uma grande contaminação através desse vírus. Né? Carros cobertos com a bandeira nacional, atravessando as ruas de grandes cidades, motoristas buzinando para denunciar o fechamento do comércio em meio à nova pandemia de coronavírus. E, do outro lado, pessoas isoladas em suas casas saindo às janelas para bater panelas e frigideiras, os chamados panelaços. Isso daí são pessoas que também foram na corda do governo, na onda do governo, né, pedindo que os comércios fossem reabertos, para que achava que era só uma gripezinha, né, que não ia afetar um governo que estava mais preocupado com a economia do que com a vida das pessoas. Né? Alimentando essa divisão estava o presidente Jair Bolsonaro,
cuja minimização extrema do coronavírus bateu de frente com as medidas de isolamento propostas por seus próprios ministros. Então, hoje nós estamos sem ministro da Saúde, né? Desde quando foram aqueles 2 ministros que eram especialistas, eram médicos, mas o próprio governo não quis mantê-lo porque tinha outro tipo de pensamento, não que queria seguir aquilo que era orientado pela OMS, pelos especialistas, pela ciência, né? Então, o governo, ele é responsável pela morte desses mais de 100 mil trabalhadores, mais de 100 mil pessoas que foram ceifadas, mais de 100, e continua crescendo cada vez mais. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O desgoverno Bolsonaro promoveu clima de insegurança. Isso gerou ainda mais estresse na classe trabalhadora. Essa pergunta eu vou fazer para a Fernanda e o Bruno vai comentar, tá bom? Bom, de fato, acho que temos que retomar historicamente que a questão da própria relação com a Covid-19 foi minimizada internacionalmente, inicialmente, porque se acreditava que era uma questão meramente respiratória, tal como as outras SARS. Depois, no decorrer do desenvolvimento da doença, acabou que se verificou que ela é uma doença sistêmica e traz efeitos muito maiores e para além dos efeitos respiratórios. Ocorre que o país, com esse desgoverno que está implementado, que não representa nem de perto a população brasileira, porque 47 milhões de pessoas não votaram neste governo, começaram a se opor às ações criminosas que esse presidente vem fazendo, de minimizar os efeitos da doença, de tratar como uma gripezinha e de ficar fazendo seus conluios com a indústria farmacológica e com países internacionais para apresentar protocolos de medicação que não têm aprovação na CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa ligada ao Conselho Nacional de Saúde, e fazendo ações que, infelizmente, também, e temos que frisar isso aqui, o próprio Conselho Federal de Medicina deixou muito em aberto a questão do posicionamento em relação à cloroquina, dizendo que era do livre-arbítrio de cada médico se posicionar. Enquanto que a gente via, né, toda a manifestação internacional da OMS, toda uma ação relacionada mundialmente a apontar que esses efeitos mágicos de medicações não resolviam. E também todo o jogo de cena que se faz com essa questão da medicação e do desincentivo, inclusive da proibição na forma da lei do uso de máscaras, do uso de equipamentos de proteção. Então, é uma ação que estimula ainda mais a insegurança, estimula formas de contágio e que as pessoas se tornem ainda mais vetores dessa doença e vai construindo uma relação de informação e contra-informação na sociedade. E com o efeito ainda danoso da questão midiática, que se aproveita desses elementos para atacar o governo, mas que não se posiciona nas questões macroeconômicas. E a gente vê o governo investindo muito mais na questão dos grandes conglomerados financeiros do que na pauta da saúde. Tanto é que
já está denunciado que mais de 50% do orçamento previsto para o enfrentamento da Covid não foi aplicado. E ainda com a presença aí do Pazuello, que é sim ministro da Saúde, mas é ministro da Saúde do senhor Bolsonaro, né? Não é da população brasileira. Da população brasileira ele é um incauto que está lá interino para fazer as vontades desse mandatário, que é totalmente perverso. Pazuello segue, então, a cartilha do Bolsonaro a ponto de arrumar tempo na sua agenda para atender aqueles que defendiam o uso de ozônio para o enfrentamento da Covid. Só para trazer um dos exemplos que são quase caricatos do que está acontecendo na realidade brasileira. Então, a gente está em escárnio internacional, exposto na mídia internacional e com essa efeito desses desmandos na questão de o luto por mais de 100 mil vidas que se foram, né? E, além de tudo, os efeitos disso no mundo do trabalho. Então, o adoecimento individual de cada trabalhador e cada trabalhadora e também aí a questão do próprio processo de demissões que estão acontecendo, da perda de direitos que precisam ser enfrentados. Inicialmente eu vou trazer esses elementos para que o Bruno possa aí contribuir e aí vamos trocando no decorrer da nosso encontro aqui. Bom, eu só tenho a concordar com as palavras da Fernanda, a minha presidente do meu sindicato, ao qual sou afiliado, o Sindicato dos Psicólogos. Eu concordo, penso que essa necropolítica, né, do governo Bolsonaro já está posta, já desde antes, não é surpresa, né? Aqueles que se mostram surpresos, curiosamente, foram aqueles que também lá atrás apoiaram o congelamento do teto dos gastos, né, da emenda constitucional 95, foram aqueles que foram favoráveis também a uma reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, que tudo isso agora está cobrando a conta, né? Quando a gente tem esse momento de pandemia e que a gente espera que do líder máximo da nação venha ao menos um exemplo, né, não é isso o que vem. São pautas alinhadas a tudo que ele já prometia antes e do grupo que ele fazia parte, né, que se colocava medidas ultraliberais aí de desmonte de direitos trabalhistas, previdenciários, enfim. Então, o que a gente vê é um governante que fica enaltecendo aí a medicação não comprovada, né? Fica enaltecendo algumas iniciativas que nada tem a ver com a proposta de uma possível cura. Ele mesmo não cumpre o distanciamento social, o que faz com que haja um comportamento de grupo, né? De que as pessoas também passem a ocupar as ruas e num negacionismo, né? Num negacionismo tanto da doença quanto da ciência, de que não se precisa utilizar máscaras, que não se precisa do distanciamento, né? Nos seus decretos iniciais, ele colocava já as academias e salões de beleza como serviços essenciais, né? Inclusive num tom de deboche daqueles que não tiveram opção, né? Daquela classe de trabalhadores que não teve opção de poder fazer o distanciamento social, que são aí os trabalhadores da saúde, os trabalhadores por aplicativos, né? Então, enfim, tudo contrário que foi preconizado por outros líderes mundiais e pela própria OMS, esse ocupante do cargo, ocupante da cadeira da presidência, nos dizeres de Angela Davis, né? Ele está fazendo tudo contrário, né? Tudo contrário, e isso tem gerado uma instabilidade cada vez maior no clima político do país. A economia que ele tanto diz preconizar, tanto diz cuidar, está indo a ladeira abaixo,
né? Nós estamos tendo cada vez índices maiores de desemprego, a economia indo ladeira abaixo, porque nem a questão do auxílio emergencial, que, lembremos, foi proposto pelo o senhor Chicago Boy, né, o Paulo Guedes, R$ 200, né? Aí a oposição colocou ali 1.200 em debate fervoroso na Câmara, chegou a 500, e o governo, para dizer que a iniciativa tinha sido dele, colocou 600, né? R$ 600. E, curiosamente, esse tem sido o momento em que mais, devido ao auxílio emergencial, que é muito pouco, sabemos, mas devido ao auxílio emergencial, que põe na mesa a proposta, né, a pauta de se discutir uma renda básica, né, e também por conta dos auxílios da Previdência que foram destinados às pessoas, né, mesmo não podendo passar por perícias, uma reportagem da semana passada da Folha de São Paulo aponta que esse tem sido o momento em que a gente tem menos desigualdade no Brasil, porque alguma distribuição de renda foi feita. Ó, vejam só, né? Ou seja, tudo aquilo que se tentaram negar o tempo todo, né? As pautas que a gente coloca de taxação de grandes fortunas, de uma distribuição mais igualitária de renda, né? E foi negada a todo tempo, né? Com as pautas falaciosas da reforma trabalhista e da Previdência, né? Sempre querendo economizar numa captura do fundo público, agora se colocam extremamente necessárias, e agora todo mundo quer ser o pai dessa criança de uma possível renda básica, né? Ou seja, cada vez mais todas as propostas que ele foi colocando se mostram falaciosas, se mostram intangíveis, se mostram desnecessárias, né? É muito triste, e de fato, como a Fernanda colocou, somos piada lá fora, né? O segundo país com maior número de infecções, atingimos aí no sábado a marca de 100 mil mortes, né? É um absurdo pensar que até esse ponto nós somos, se não me engano, o 16º país em número de testes, né? Então a gente faz muita pouca testagem ainda, né? A gente não faz um controle da contaminação, né? Buscando aí quantos casos possam ter sido infectados por uma ou outra pessoa. Não há planos, não há nada. Estamos uma nau à deriva, infelizmente. Seu microfone, Ricardo. Desculpa, que eu esquece. Normal. Então, obrigado aí, Fernanda, aí pelo comentário, né, por ter feito esse comentário aí, no qual nós possamos cada vez mais aprender, né, do que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Fernanda, com as medidas provisórias publicadas pelo governo Bolsonaro e o impacto da pandemia da Covid, agravam-se as relações de exploração no mundo do trabalho e, consequentemente, o assédio. Como fazer o enfrentamento das situações de assédio e exigir as medidas preventivas para a preservação da saúde? Qual o papel do sindicato? Você pode responder, e o Bruno pode responder, e a Fernanda comentar. Como é que está sendo feito, né, dentro dos sindicatos, esse enfrentamento, essas situações de assédio, com essas medidas preventivas, né? Vocês podem falar, e eu como metalúrgico, também eu quero comentar também dentro do chão de fábrica no qual eu trabalho. Ok? Bom, acho que você, Ricardo, e a Fernanda são as pessoas mais indicadas a responder essa pergunta mesmo, porque eu falo de um lugar enquanto pesquisador, né, acadêmico, tenho contato o tempo todo com muitos sindicalistas, mas não estou dentro de um, né, atuando efetivamente politicamente,
estou como associado, como disse, né? Mas eu tenho dito que a pandemia tem exacerbado alguns temas, né, algumas questões que a gente tinha relegado a segundo plano, né? Dentre elas, uma delas é justamente a questão dos sindicatos, né? Isso justamente com reforma trabalhista, com outras medidas aí que tiravam financiamento dos sindicatos, que relegava os sindicatos um plano menor, né? A pandemia tem mostrado que justamente são os sindicatos, são as associações organizativas de trabalhadores capazes de poder cuidar dessas pessoas, né, que estão aí, por exemplo, numa linha de frente. Trabalhadores da saúde, quem tem dado os dados sobre adoecimento de trabalhadores da saúde? O sindicato, né? Sindicato de saúde. Quem tem se organizado em movimentos para falar sobre questões trabalhistas de entregadores de aplicativos, né? Ou mesmo falando em questões de assédio, as pessoas que estão em home office e são assediadas para que produzam o mesmo tanto que antes, né? Como se nada tivesse acontecendo. Isso é característico, por exemplo, no setor bancário. As metas continuam como se as pessoas estivessem trabalhando normalmente, né? Muitos estão em home office, tendo que ter o seu próprio equipamento, alguns tiveram que investir em equipamentos melhores, investir em conexão de internet melhores, pagar técnicos para instalar o VPN para conseguir acessar o sistema do banco, né? E o setor bancário não acha que está tudo normal, né? E as metas são cobradas da mesma forma. Então, tenho tido contato com bancários e pessoal do judiciário, e eles têm relatado isso. Têm relatado um cansaço, uma exaustão, né? Um tempo de trabalho a mais, muitas vezes, né? A gente sabe que o home office aí a gente tem alguns elementos que são interessantes a gente trazer para o debate, né? Que é um recorte de gênero, por exemplo, né? De classe. As mulheres têm sofrido muito mais com essa invasão do tempo de trabalho ao tempo de vida, né? Alguns relatos que me vieram do judiciário, mulheres que dizem que tem que entrar no ponto eletrônico à noite ou de madrugada, porque tem que se dar conta do homeschooling, né, das crianças, ou mesmo de atividades que entretenham as crianças ali todo o tempo exigindo dessas mães, né, uma atenção. Então, elas têm dormido menos, né, isso tem prejudicado o sono, tem relatado uma fadiga, e as constantes pressões por resultados e metas têm acontecido. Então, onde cada vez mais a gente está posto para ser trabalhado separadamente, né, isolados nas nossas casas, né, ou seja, não estamos isolados somente em vistas do distanciamento social, mas também estamos isolados de companheiros de trabalho. Isso enfraquece a luta, né, a gente sabe, já é uma estratégia, né, posta desde muito antes. A reforma trabalhista, né, preconiza já o trabalho remoto. Por isso que eu digo que alguns setores, principalmente do patronato, têm feito desse limão uma limonada, né, com uma nova reestruturação de espaços produtivos, enxugamento das plantas, para que se faça, para que esse novo normal, né, que na verdade já acontecia, mas que agora encontra terreno fértil para se solidificar, né, em termos dessa precarização do trabalho, vão colocar as pessoas trabalhando em casa para a economia, né, economia empresarial, e com isso vão se ter menos aproximações dos trabalhadores e trabalhadoras, e o que pode enfraquecer a luta coletiva. Então, são sindicatos que são capazes, né, de poder reunir novamente os trabalhadores e trabalhadoras e poder organizar, né, a contraofensiva, né, do capital. Então, eu tenho colocado que nunca os sindicatos foram mais essenciais aos trabalhadores e trabalhadoras do que nesse momento. Bom, vamos lá. Primeiro, um pouco trazer
os comentários e as participações que as pessoas estão tendo. A Marli Mello já entrou várias vezes, primeiro apontando a questão de que os trabalhadores estão sendo obrigados a assumir várias funções e que, especialmente as mulheres, pela sobrecarga de trabalho, ficam aí muito desgastadas. A Kelly Galhardo agora traz o mesmo elemento. O Michael Michel Lula apontou a questão da produtividade e as cobranças para manter o ritmo e uma questão de jornadas exaustivas. Heraldo Silva fez uma saudação à Confederação Nacional dos Metalúrgicos, agradecendo a iniciativa e pela importância do tema. O Mizito, que é o nosso presidente da Federação Estadual de Seguridade Social, que caminha muito próximo dos metalúrgicos ali no ABC, no Centro de Saúde ABC, fez uma saudação pela minha presença aqui nessa live, e ele é um grande companheiro de luta que tem apontado várias coisas. Eu acho que o Bruno trouxe coisas muito importantes, que é a relação do cenário que se estabelece, né? E aí ele, na fala dele, apontou do lugar de pesquisador, do olhar dos efeitos deste cenário e toda uma leitura dessas mudanças que vinham acontecendo pela relação exploratória, efeito da reforma sindical, que foi muito ruim, e depois toda a destruição, toda a tentativa de destruição do movimento sindical, pela retirada de impostos, retirada de garantias do exercício da representatividade. A gente tem aqui também Paulo Caires dando uma saudação para a gente, Alfredo falando que está ótimo o debate, mas é fato que nós estamos no olho do furacão. A ação sindical em tempos de Covid é um novo desafio, e é um desafio que está sendo construído para e passo, juntando a mobilização da categoria, juntando a ação dos dirigentes e também utilizando dos instrumentos que os nossos companheiros que estão na academia estão pesquisando e construindo, junto com as intervenções jurídicas, né? Então, a gente tem tido, em alguns lugares, termos de ajuste de conduta, que são os famosos TACs, para intervir, para garantir os equipamentos de proteção individual, mas ainda tem as questões que são mais relativas a esse universo do ambiente de trabalho doméstico, né? Que Bruno também apontou na fala dele, onde as mulheres ficam mais sobrecarregadas por conta também das escolas não estarem funcionando e as mães terem que dar conta do trabalho doméstico, dar conta do seu trabalho regular e também dar conta do processo educacional dos filhos. Além disso, a questão de que falávamos no início, antes de entrarmos ao vivo, da quanto é difícil aferir as questões da subjetividade das relações no mundo do trabalho. Então, as questões de assédio moral, o assédio psicológico, essa jornada exaustiva que o companheiro Michael comentou, a gente muitas vezes tem que criar novos instrumentos para denunciar e conseguir estabelecer limites para a garantia da proteção do trabalhador e da trabalhadora. Então, os sindicatos têm feito ações jurídicas, mas têm feito mobilizações e também, junto com a central sindical, temos feito algumas manifestações, que são manifestações específicas relacionadas ao mundo do trabalho, mas também junto com o movimento social para a mudança desse estado de coisas, né? Porque entendemos que para construir um cenário pós-pandemia e reconstrução das perspectivas do mundo do trabalho, não dá para fazer isso com esse governo que está aí ora estabelecido, né? Então, para os elementos de proteção para o mundo do trabalho, tem a necessidade da revogação da emenda constitucional 95, que o Bruno já falou também, que fala do teto de gastos e colocam aí o congelamento por 20 anos das finanças do nosso país e colocam os orçamentos da saúde, da assistência social para brigar entre si, dentre outros. É importante destacar que um instrumento importante também são as pesquisas, que estão aferindo e juntando as informações para fazer denúncias internacionais. Então, acabou de sair uma denúncia internacional juntando a ISP, que é a Internacional de Serviços Públicos, com a Uniglobal, que é uma entidade
que criou a Unisaúde, que é vinculado dos movimentos internacionais dos bancários, e fizeram, então, uma denúncia aos descasos e desmandos que o Bolsonaro tem feito. Então, é essa relação de construir ações locais, ações específicas para algumas empresas ou alguns trabalhadores, e é pensar também no macro, nessa intervenção muito específica de denunciar o estado de coisas que está acontecendo. Paulão também está perguntando aqui o estrago psicológico da pandemia no isolamento social, e sim, é grande, porque as pessoas não têm esse hábito dessa relação do trabalho doméstico somado com as relações familiares que se modificam e somado também com o desgaste dos medos, das ansiedades e das angústias e da ausência de uma expectativa de futuro claro. Então, que é o que a gente tem ouvido muito, como será o mundo pós-pandemia. E todo um trabalho que tem sido feito e explorado por alguns autores, como o Ricardo Antunes, que recém escreveu uma publicação pensando aí a questão do trabalho sobre o fogo cruzado, aonde ele vai trazer alguns elementos de como a gente vai pensar o mundo do trabalho, mas a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras no pós-pandemia. Então, são alguns elementos para a gente tratar desta relação, de que a ação sindical tem que ser vigilante, mas tem que ser parceira de movimentos maiores, e um instrumento importante que foi colocado agora foi a pesquisa, que foi a primeira que aconteceu da Internacional de Serviços Públicos, que falava trabalhadores e trabalhadoras protegidos salvam vidas. E pensando no universo dos trabalhadores, não só aqueles da linha de frente da saúde, mas também da assistência social, aqueles que trabalham na assistência funerária, aqueles que trabalham nas estruturas de limpeza, tanto da cidade, mas das questões hospitalares. Então, traz muitos elementos para a gente refletir e, a partir dessa aferição de dados, construir as ações sindicais mais consistentes. Então, são algumas formas de como a gente pode fazer aí, brincando com a coisa, do limão à limonada, né? Como é que a gente pode juntar forças e criar esperanças para um enfrentamento e para uma ação onde a gente tem um Estado social, um Estado que garanta os direitos da população. Porque um Estado forte é um Estado fascista. Nós queremos um Estado social que garanta as políticas públicas e que coloque em prática a questão dos direitos humanos, de cidadania e a dignidade no mundo do trabalho, que são os princípios da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que tem no seu bojo a construção do conceito de trabalho decente, que agora a gente, em tempos de pandemia, está vivendo o trabalho indecente. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Bruno. Eu vou também fazer um comentário aqui de como a gente está fazendo esse enfrentamento das situações de assédio e exigir que as empresas, né, tenham as medidas preventivas para a preservação da saúde do trabalhador. Aqui em Manaus, nós fizemos vários acordos, né? O Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus, do Amazonas, fizemos vários acordos em várias empresas, no qual a gente vem acompanhando essas medidas que estão sendo tomadas de prevenção para o trabalhador, né? Aí nós temos se preocupado principalmente dentro dos ônibus, no qual leva e traz os trabalhadores, e também dentro do chão de fábrica. Mas, infelizmente, muitos trabalhadores não levam isso muito a sério, né? E acabam prejudicando até mesmo os outros que se previnem e aqueles que não se previnem. Tudo pelaquela onda que o próprio governo vem atuando, dizendo que é só uma gripezinha, que isso daí não vai matar. E hoje nós chegamos a mais de 103 mil pessoas mortas pelo esse vírus, né? Então, o papel nosso do sindicato é esse, é fiscalizar, acompanhar e fazer essa prevenção, essas medidas dentro dos acordos que o sindicato vem fazendo com as empresas.
onde nós temos acompanhado e temos dado resultado. O índice de contaminação dentro das empresas hoje caiu bastante por causa dessa fiscalização que a gente vem fazendo dentro das fábricas. E também alertando os trabalhadores, né? Hoje a CNM está com uma campanha de prevenção sobre a Covid, onde nós estamos levando isso para dentro das fábricas, para que o trabalhador venha se conscientizar e saber que isso não é uma gripezinha, não é um vírus qualquer, é um vírus que ele pode matar a qualquer momento. Ok? Era Ricardo, isso. O Paulão Caires fez uma pergunta aqui para você. Como você está avaliando a questão do retorno das fábricas em todo o Brasil, mas em especial aí em Manaus, e se isso está sendo de uma forma segura? Como eu falei no início, né, o sindicato vem acompanhando, vem fiscalizando as empresas na nossa categoria, né? Então, a gente está fazendo o máximo para que o trabalhador tenha o retorno ao trabalho com mais segurança. E tomando as medidas preventivas para que não venha a ser contaminado. Então, essas medidas a gente vem acompanhando, fiscalizando. Então, o retorno aos trabalhos, muitos trabalhadores ainda estão trabalhando em regime de home office, né? Não retornaram para o chão de fábrica, mas eu acredito que 80% das empresas já estejam trabalhando normal. E a nossa maior preocupação é que, além daqueles acordos de suspensão de trabalho que teve, houve também suspensão de horas, onde o trabalhador vem pagando essas horas, né? E sendo assediado, né? Porque com o fim daquela medida provisória 927, a gente está batalhando para que as empresas deixem de fazer essas compensações ao sábado, porque a maioria das fábricas aqui trabalha de segunda a sexta. Então, as empresas estão levando para que esses trabalhadores venham fazer essas compensações sábado. Então, isso é uma luta que o sindicato vem travando com o empresário, né? Um sindicato patronal, para que esses trabalhadores deixem de fazer essas compensações. Eu espero ter respondido a pergunta do Paulão. Ok? Então, quero fazer só aqui voltando para... Estamos aqui de volta com o CNM Entrevista, né? Que acontece de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras, nos canais sociais da entidade da CNM. Aliás, você pode curtir nossa página no Facebook, facebook.com/metalúrgicos da CUT, e se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/CNMCUT. Curte, compartilhe e participe também, fazendo perguntas desse tema que é tão importante que nós estamos tratando nesse momento. Ok? Então, para voltar ao debate, vamos fazer uma repetição do anúncio aqui inicial, né? CNM Entrevista de hoje, que tem o tema: o adoecimento da classe trabalhadora em tempos de pandemia. E a saúde mental, né? Nós estamos tratando, nós estamos aqui com o nosso companheiro Bruno Chapadeiro e a companheira Fernanda. Ok? Então, vamos lá. Fernanda, eu vou pedir que você responda, depois o Bruno venha comentar. Em 2012, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu a depressão como a doença do século. E nem imaginava que em 2020 estaríamos lutando frente a uma pandemia. Em 2015, aproximadamente 322 milhões de pessoas sofriam de depressão, o que corresponde a 4,4% da população mundial. Este transtorno corresponde a 1,5% das causas de todas as mortes no mundo, trazendo-a para o topo das 20 principais causas de morte em 2015. O Brasil tornou-se o país com maior prevalência em desordens ansiosas.
Nesse contexto que estamos vivendo, faço uma pergunta aos dois convidados. Como diferenciar sintomas em resposta ao estresse da pandemia de uma doença mental? O medo pode ser um gatilho para doenças mentais pré-existentes? Oi, Ricardo. Primeiro, também fazendo aí, às vezes, de valorizar aqueles que estão na nossa audiência, estão aqui conosco assistindo. A Lindalva pede para você depois comentar sobre como é que o sindicato está considerando dos preparativos para o retorno ao trabalho. E a Kelly Galhardo fez considerações a respeito de que há um problema sério da relação de que nos espaços de trabalho as pessoas se protegem, usam máscaras, fazem as medidas, mas que na sociedade mais ampla tem um monte de gente fazendo os bailes, fazendo as festas, tratando como se tudo estivesse dentro da normalidade. E aí, por conta disso, ficam como vetores também de contaminação. E essas falas que elas vão trazendo apontam, então, essa referência também dos medos, dos receios, que são medos que são necessários, de alguma medida, para que você tome as medidas de proteção, né? Então, a ausência de medo vai produzir um grau de alienação, que é o grau de alienação que o senhor presidente dos outros, porque não é o meu presidente, eu não o elegi, fica estimulando, né, de não uso de máscaras, a gripezinha, essa questão jocosa que ele faz no cotidiano. A gente precisa apontar que precisa ter cautela ao tratar a questão do agravamento do adoecimento psíquico a partir do isolamento social e da conjuntura atual, porque a gente, no cotidiano da nossa existência, é cercado simbolicamente por uma série de situações que também vão produzir essa questão do medo. Então, eu fiquei bastante feliz, por exemplo, quando no começo da fala o Bruno citou a Angela Davis, porque a questão do racismo estrutural que existe na nossa sociedade, as formas de violência que eles estabelecem, também são formas de adoecimento mental. E eles estão presentes na nossa sociedade antes mesmo da pandemia. Então, a gente precisa um pouco pensar toda a estruturação das formas de violência que a gente tem contra as mulheres, feminicídio, a própria questão da luta de classes, a maneira como os trabalhadores são subalternizados, desprezados, não respeitando seus direitos. Todos esses modelos estabelecidos, eles por si só vão se convencionando a fazer uma opressão desses trabalhadores e trabalhadoras, e esse movimento de opressão, ele muitas vezes leva ao adoecimento, e não há nenhum cuidado estabelecido nos modelos biomédicos, né? E a gente viu um dos comentários aqui de uma das participantes, que tinha lá toda uma pressão para o médico do trabalho descartar as estratégias de afastamento e obrigar as pessoas a fazerem novos laudos para voltar ao seu local de trabalho. Então, uma provavelmente metalúrgica trouxe isso como situação exemplar para a gente aqui num dos comentários que teceu. Então, a gente tem uma convenção social de começar a nomear de loucura, de tratar o adoecimento psíquico como uma questão individual da pessoa, sem fazer um nexo com o mundo do trabalho. E todo o debate que a gente tem feito de saúde do trabalhador no controle social, no Conselho Nacional de Saúde, nas comissões que são chamadas de CISTs, Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador, que isso vem antes da pandemia, que tem a ver com a forma que se trata a saúde mental, e a gente precisa pensar estratégias coletivas para o enfrentamento dessas demandas sociais, que hoje ainda estão mais intensas na sociedade. Então, a pandemia é um elemento a mais, mas que a gente precisa fortalecer as políticas públicas, reconhecer o sofrimento mental, mas não tratar isso como uma estigmatização, mas acolher,
cuidar, buscar os elementos aí de psicoterapia, em alguns casos psicoterapia casada por um período de medicação, mas também de um acolhimento social, e as entidades sindicais devem buscar fazer isso também, para enfrentar o sofrimento psíquico em tempos de pandemia. Então, são alguns elementos que eu queria trazer, porque senão a gente fica muito ligado a essas declarações como da OMS, que você começou a trazer. A depressão, o mal do século, está estabelecido que até 2025 vamos ter não sei quantos deprimidos. Claro, a relação que a gente vive na sociedade é uma relação depressora, porque é uma relação de exploração, de estímulo a uma leitura de prazer, mas um prazer muito ligado à questão do consumo, sem valorização de elementos subjetivos, internos, de relações mais genuínas entre as pessoas. E agora, em tempos de pandemia, com isolamento social, com relações muitas vezes aproximadas de um jeito diferente do que se era expectativa, há muitos confrontos, sim, mas esses confrontos não se devem apenas pela pandemia, eles são reflexo de uma sociedade exploratória e dessa relação do capital e do capital-trabalho. Então a gente volta para Marx, né? Vamos lá, mas para dizer, olha, a gente tem uma sociedade que está adoecida porque tem uma relação estabelecida de exploração. E na questão da pandemia, essas questões políticas em que o Brasil padece hoje vão fazendo a necessidade que a gente faça uma análise mais crítica, com prudência, e que seja uma análise com a complexidade dos fatos, porque senão a gente acaba tendo uma tendência a personalizar e individualizar o indivíduo como ele patológico, ele doente, e na verdade é o capital que leva a esse adoecimento, né? A exploração da força de trabalho é que leva a esse adoecimento, e em tempos de pandemia esses desvios vão apontando ainda mais e vão evidenciando ainda mais as ações de falta de ética e de violações de direitos. Parar por aqui, porque a nossa hora está avançada, Bruno tem muitas considerações a fazer, imagino. Bruno, quer comentar, Bruno? Bom, não, acho que as minhas considerações são para dizer que eu fui muito contemplado na fala da Fernanda, e eu estou de acordo. Eu acho que todos os dados, né, todas as falas, todas as declarações, né, a gente tem que analisar muito criticamente, porque senão fica parecendo que é uma coisa por geração espontânea, né? Então a depressão será a maior problemática em termos de saúde, mas o que está levando isso, né? O que está levando a gente a estar numa sociedade doente, que tem adoecido, né, as pessoas em termos da sua saúde mental? Né? Eu acho que a gente tem que fazer um pareamento de dados, por exemplo, quando a gente mostra que a depressão tem sido a depressão, os transtornos mentais, né, como um todo, tem sido a terceira maior causa de afastamento do trabalho, né, que de perdas de dia do trabalho. Ou seja, há uma relação com esse processo de trabalho doente que nós temos vivido, né, onde o trabalho está organizado de uma forma em que se tem essa pressão por metas, por resultados, né, onde a gente trabalha cada vez mais isolados, e aí a pandemia exacerba isso, né, onde a gente tem um mundo do trabalho cada vez mais adoecido. Né? Eu acho muito interessante os dizeres que estão postos na Clínica del Lavoro, que é a primeira clínica de saúde do trabalhador do mundo, que se encontra em Milão, e o seu idealizador, o médico Luigi Devoto, né, quando perguntado por que Clínica del Lavoro e não Clínica del Lavoratore, né? Então, por que não Clínica do Trabalhador, ou sim Clínica do Trabalho, né? E ele dizia, porque quem está doente é o trabalho e não o trabalhador, né? Então, as nossas formas de trabalho hoje têm nos adoecido, né? Quando o trabalho ele pode ser potencial forma de nos propor realização, identidade, né? A gente pode se reconhecer naquilo que a gente faz, cada vez mais há um estranhamento, né, com
com esse trabalho. E aí, eu queria apontar aqui um estudo já preliminar do Departamento de Psicologia da UERJ, publicado na The Lancet ainda em maio. Claro que todos os dados que a gente tiver por agora, nesse momento, são dados preliminares e que a gente deva tratar com muita cautela, né? Mas eu achava interessante que foi um estudo que ouviu de forma online mais de 1.500 pessoas, né? E mostrou que nessa autoavaliação das pessoas, a partir da sintomatologia, as pessoas se enquadrariam em casos de episódios depressivos, e que nesse momento houve um aumento de mais de 90%, né? Nesse intervalo de pouco menos de um mês em que a pesquisa durou. Então, dentre alguns fatores, as pessoas colocavam sobre o medo do tempo de duração da quarentena, né? A Fernanda bem colocou assim que o professor Ricardo Antunes tem discutido sobre a questão, né, de como vai ser o mundo do trabalho pós-pandemia, mas eu acho que nós estamos aí no calor do momento ainda tendo que discutir como é esse mundo durante a pandemia, né? E o que teremos dele no pós-pandemia, né? Se sairmos dele, né? Barbárie se tivermos sorte, como diria Mesares, em citação a Rosa Luxemburgo, né? O que as pessoas apontavam também, medo de infecção, né? Então isso é algo que tem sido mostrado aí pelas pessoas que estão comentando aqui no nosso chat, né? A gente tem visto aí no setor de frigoríficos, por exemplo, dentre outros, muitos trabalhadores contaminados, setor de mineração também, né? Muitos trabalhadores contaminados por falta de medidas coletivas, por falta de serem preconizadas as questões higiênicas, né? As pessoas têm relatado nessa pesquisa frustração, tédio, né? Um medo de não se ter os suprimentos, medicamentos adequados, né? Informações inadequadas. A gente vive aí, ao mesmo tempo, uma pandemia de fake news, né? Ou seja, para piorar ainda mais o nosso cenário de pandemônio, para além de todas as desmedidas do ocupante da cadeira da presidência, né, aquele que não deve ser nomeado, né, a gente ainda tem diversas informações inadequadas vindo de diversos lugares, né, que tem causado um desserviço nesse momento, e também as pessoas relataram a perda financeira, né, que muitos trabalhadores e trabalhadoras foram demitidos dos seus postos de trabalho. A gente teve aí o caso da Renault, né, no Paraná, que somente depois, por muita ação sindical, com auxílio do Ministério Público do Trabalho, esses 700 trabalhadores e trabalhadoras que foram demitidos foram reintegrados, né, porque o capital ele só vê o seu lado, né, ele vê, bom, então tá bom, a 936 foi aprovada, eu posso reduzir salários e reduzir jornada, mas a questão de não demitir, que está posto lá também, isso eles não veem, né, fazem uma vista grossa, né. E, claro, a questão que já foi abordada também pela Fernanda e pelos participantes aqui, do estigma, né? A gente já tem pensado, já tem trabalhado com as questões sobre o retorno ao trabalho, como que ficam as pessoas, né, que foram acometidas, que foram contaminadas pela Covid-19 e após o tempo de quarentena e cura, né, tem que retornar ao trabalho e sofrem de um estigma por parte dos colegas, né? Então, alguns manuais da própria OMS, da OIT, que eu resgatei já de antes da pandemia, falavam sobre a questão do estigma em termos da saúde mental, né? E aí a gente tem que pensar esse estigma não só da saúde mental, mas também das pessoas que foram contaminadas, como é que fica essa questão do retorno ao trabalho. Tanto da própria pessoa, né? Porque há impactos psicológicos severos, eu acho que a gente já passou do tempo de se apropriar da ideia biomédica de que saúde física é uma coisa e saúde mental é outra, né? É besteira a gente achar que aquele trabalhador ou trabalhadora que perde um membro no exercício do seu trabalho não vai ter um sofrimento psíquico adjunto, né? Pelo contrário, então, a questão da pessoa ser contaminada pela Covid, há também um sofrimento mental implicado em tudo isso, e a gente deve olhar para essas questões no sentido de, como a Fernanda já apontou, de se ter um acolhimento, né, de se ter um acolhimento nos espaços de trabalho. Os sindicatos, né, penso que devam preconizar isso, as políticas públicas, com certeza, de forma que a gente não individualize a questão, né, mas a gente mostra que justamente é algo que tem caminhado junto com a pandemia, né, com a pandemia pelo coronavírus, a gente tem vivido também um impacto severo na saúde mental de trabalhadores.
Ricardo, só para contar que a Madalena, nossa secretária de Saúde do Trabalhador da CUT, mandou aqui uma saudação para nós três, agradecer a oportunidade de ver eu e o Bruno reunidos nessa live, mandou um abraço, Bruno, Um e a abraço gente também está para aí no Madalena. tempo limite. Nosso Então, acho que você podia ir para as considerações, nosso né? tempo está se encerrando, né? Eu quero agradecer a esse bate-papo aí com os participantes, companheiro Bruno, o Bruno Chapadeiro. Quero agradecer também a presença aí da Fernanda, em nome da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CNM, e vocês podem fazer as suas considerações finais para que nós possamos encerrar esse bate-papo. Pode começar com o Bruno, depois a Fernanda. Bom, eu só tenho a agradecer essa 1 hora que passamos juntos. Acho que o debate ele é muito amplo mesmo, né? Eu novamente parabenizo na figura do Ricardo, da Érica, da Elaine, essa iniciativa de trazer esse tema. Gostaria de cumprimentar a presidenta do meu sindicato, Fernanda. Foi um prazer dividir essa mesa online contigo. Muito bom saber que temos muitas ideias alinhadas. Eu fico contente de saber que o sindicato está em boas mãos. E agradeço a todos e todos os companheiros e companheiras que nos assistiram, estiveram conosco, colocaram suas questões, suas ponderações, e dizer que seguimos juntos na luta, ok? Um forte abraço. Obrigado, Bruno. Eu também, da mesma forma, agradeço à Confederação Nacional dos Metalúrgicos, na figura do Ricardo. É muito bom ver um diretor de saúde do trabalhador de metalúrgicos preocupado e aquecendo as questões de saúde mental, nessa perspectiva da gente fazer os enfrentamentos para essa luta, que é uma luta bastante intensa, e a gente tem inimigos muito poderosos, né, que querem destruir, que pensam na força de trabalho como uma massa de manobra de fato. Então a gente precisa ir contra esse sistema antissocial e na busca da garantia de direitos. Então, acho que esse exercício de refletir sobre a questão de saúde mental é um exercício que deve permanecer daqui por diante. Pensar estratégias para o cuidado e para o bom viver dos trabalhadores e trabalhadoras. No mais, estamos à disposição, seguimos na luta. Da mesma forma, muito bom ter você perto, Bruno, nessa forma virtual, que a gente troque esse reconhecimento do alinhamento, e agradecer a todos e todos que estiveram conosco nessa live, que puderam trazer elementos que ajudaram a gente a construir esse debate, e que a gente possa ter outras oportunidades pós-pandemia, também de próximo, né, e com a possibilidade de um abraço fraterno e não só o abraço virtual, nessa troca, que deve ser a troca entre trabalhadores e trabalhadoras, de consistência no debate, de ação política incisiva, mas que também os afetos possam estar preservados. Então, que a gente possa se cuidar, porque esse é o elemento da perspectiva da saúde mental, o cuidado com o outro. Obrigada. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Fernanda. Em nome da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né, queremos parabenizar pela ótimo debate, pela ótima palestra e ter podido responder algumas perguntas, né? O tempo é curto, mas nós, em outras oportunidades, nós possamos estar juntos novamente, tá bom? E também quero agradecer a audiência no Facebook, no YouTube, e pedir para que todos fiquem atentos e atentas às próximas lives da nossa CNM CUT, que acontecerão quinzenalmente, através do Facebook e YouTube da CNM CUT. Nossa próxima live será dia 26/8, sempre às 19 horas. Acompanhe nossa página e site para saber o nosso próximo assunto. Desde já, muito obrigado a todos e uma boa noite.